Graça e paz, queridos, mais uma vez aqui no A Palavra é 10, sou o pastor Jean Carlos e é um prazer estar aqui com você, compartilhando uma palavra que todas as quartas-feiras nós dedicamos a um ensino rápido de 10 minutos, mas que seja algo edificante para nossas vidas. Hoje queremos falar sobre o melhor sacrifício. O melhor sacrifício é aquele que vem do nosso coração e Deus recebe por causa da nossa obediência. Então podemos concluir que a obediência é o melhor sacrifício, já que 1 Samuel capítulo 15, verso 22, são palavras do profeta Samuel a Saul, dizendo: será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros. Obedecer é o melhor sacrifício. E por isso, eu quero entregar um sacrifício a Deus, e eu vou em obediência. Primeiro, eu preciso ter consciência do que eu estou fazendo. O sacrifício com consciência agrada a Deus. Romanos 12, verso 1, Paulo lhes rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o sacrifício com consciência, com entrega no altar de quem nós somos a própria oferta, nós somos aqueles que também sacrificam. Deus receberá, porque foi feito com consciência. Nós queremos pagar o preço, nós queremos uma vida de renúncia e dar ao Senhor o nosso melhor tempo, as nossas melhores atitudes, ter uma consciência sempre limpa, pedindo perdão pelos nossos pecados. Esse sacrifício agrada a Deus. Por isso, dentro desse campo, não é bom fazer votos tolos, que Eclesiastes capítulo 5, do 1 ao 6, recomenda que a gente não faça votos que a gente vá se arrepender, e aí nós não vamos cumprir. Tudo isso será sacrifício de tolo. Por isso o voto tem que ser uma coisa consciente. Eu darei ao Senhor sim, eu farei para o Senhor sim. No momento certo eu agirei, então eu vou ter consciência do que eu disse para Deus e vou fazer de acordo com aquilo que eu havia dito no passado, para que o meu voto possa agradar a Deus. Ok? Eu preciso fazer um sacrifício que agrade as pessoas, que possa servir para a edificação de vidas, e que se esse meu sacrifício abençoa pessoas, as pessoas estão recebendo como um serviço dedicado a elas, o Senhor tem prazer nesse sacrifício. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no verso 16, ele diz assim: não esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Essa obediência em amar as pessoas, que amar as pessoas é uma obediência à palavra, dedicar-se, servi-las, estar com elas, cuidar delas. Então, se eu faço isso, o escritor dos Hebreus diz que esse sacrifício, Deus se agrada. Deus se agrada desse serviço mútuo que nós geramos uns com os outros. Tá? Então, se eu sei que tenho que fazer o bem para alguém e não faço, a Bíblia diz que eu cometo pecado. Então, se eu não quero cometer pecado, eu preciso fazer. Tiago, capítulo 4, verso 17. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Isso serve para aquilo que eu posso fazer em relação a alguém, em ajudar alguém. E também o sacrifício precisa ser em obediência, porque eu tenho um coração quebrantado. Se eu confesso meus pecados, me arrependo, estou no momento de contrição e me quebranto, Deus receberá esse sacrifício. O Salmo 51, o verso 19, Davi disse que os sacrifícios que Deus se agrada é um coração contrito e quebrantado,
que Deus não desprezará esse sacrifício, porque vem de um coração arrependido, quebrado, moldado. Essa pessoa se retrata diante de Deus, e foi o momento em que Davi havia pecado com Betseba, e ele estava arrependido, e ao declarar isso nesse salmo, no 51, no verso 17, ele diz: sacrifícios agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E o 19 diz que se eu realmente quebrantar meu coração, então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e sobre o teu altar serão oferecidos novilhos. Sacrifício só tem sentido se já vier de um coração quebrantado. Tudo que Davi poderia oferecer depois do perdão passou agora a ser aceito por Deus. Depois que ele se retratou, depois que ele se arrependeu, depois que houve uma contrição, tudo passou a ser aceito por Deus. Antes, ele diz: eu não podia te dar. Sem eu me quebrantar, sem eu me arrepender, o sacrifício, por mais que fosse parecendo aos teus olhos enorme, como se fosse um boi inteiro que eu pudesse sacrificar ao Senhor, ou fosse uma grande quantidade em dinheiro, nada disso valeria, porque eu não estaria com meu coração quebrantado. Primeiro, meu sacrifício do coração, da minha obediência, da minha entrega, para que depois tudo que eu te der possa ser agradável a ti, possa ser agradável ao Senhor. Então, essa humildade nos levará a ter em Deus esse espaço no coração de Deus. Por isso que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Nós podemos ser também, encontrar esse lugar onde a gente se refugia nele, se arrepende daquilo que nós fazemos e voltamos a andar com ele com cabeça erguida, agradando e servindo a ele de coração. Eu quero estar falando mais uma vez sobre o meu livro, tá? Que você possa adquirir. Esse tema é bastante interessante, Tribunais Bíblicos. Adquira o seu, faça a leitura desse tema. O livro não é grande, 72 páginas, você lê rapidinho, tá? Você vai poder acrescentar na tua vida esse conhecimento sobre os tribunais bíblicos. Quem sabe ofertar para alguém, que também faz parte, né, da obediência de um sacrifício. Quando a gente abençoa pessoas com recursos, né, nós podemos estar tocando no coração de Deus. Paulo, ele disse para os filipenses que ele estava grato pela oferta que os filipenses deram a ele. Essa oferta supriu todas as necessidades, que ele não estava tendo falta de nada e ele estava sendo suprido daquilo que ele precisava. E ele disse que esse sacrifício subiu às narinas de Deus como um aroma suave. Então, se você puder fazer e investir, né, em missões, investir na casa de Deus, na vida de alguém, abençoando, isso é agradável a Deus. Isso é a demonstração de que você tem uma mente pensando no reino, que você quer a expansão do reino, você quer pessoas aprendendo, você quer ver pessoas crescendo. E quando você faz isso, você atinge esse propósito. Salomão pediu sabedoria a Deus, mas antes de chegar a esse momento em que ele pediu sabedoria, ele entregou a Deus um grande sacrifício. Um sacrifício realmente que custou a noite toda, ele entregando novilhos, ali junto com os sacerdotes, degolando aqueles novilhos para o Senhor. Foram 1000 holocaustos. E diante daqueles 1000 holocaustos, Deus perguntou: o que é que você quer? E ele pediu sabedoria. Então, quer sabedoria? Invista. Invista, né, com o povo de Deus, invista na casa de Deus, invista em livros, invista para você, para que você possa crescer. Deus quer te acrescentar muito. Então, obedeça, obedecer sempre o melhor sacrifício. Que Deus abençoe, um grande abraço, shalom, juntos de geração em geração.